Essa imagem é daquelas que a gente reconhece na hora, né? Quatro figuras a cavalo trazendo o caos. Elas galopam pela história, pela arte, pela nossa imaginação. Mas de onde é que elas vêm, de verdade? Vamos mergulhar nessa origem. Então, a grande pergunta que guia toda a nossa análise é esta: seriam eles símbolos, profecias literais ou talvez outra coisa? A resposta começa num texto muito antigo, cheio de visões extraordinárias. E a resposta, na sua essência, é esta aqui. Cada cavaleiro tem uma missão bem específica, um papel a desempenhar no desenrolar de uma profecia que, olha, fascina e aterroriza as pessoas há séculos. Conquista, guerra, fome e morte. Vamos ver direitinho como eles aparecem. Para a gente entender os cavaleiros, a gente precisa voltar lá atrás, na origem de tudo. Uma visão celestial que o apóstolo João teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. E o cenário é de proporções cósmicas. Imaginem só a cena. É de uma solenidade incrível. João viu um rolo na mão de Deus, mas ninguém, nem no céu, nem na terra, é considerado digno de abrir esse rolo. Ninguém, exceto uma figura descrita como um cordeiro que parecia ter sido morto. É esse cordeiro que vai dar início à sequência de eventos que vai libertar os cavaleiros. E olha, entender o que são esses selos é crucial. Na antiguidade, um selo garantia a autenticidade e a autoridade de um documento, certo? E o número 7, na simbologia bíblica, representa perfeição, algo completo. Portanto, esse rolo contém um decreto divino, completo e final, e a quebra de cada selo é um ato deliberado que vai revelando o que está por vir. E é aqui que a ação começa para valer. Com a quebra dos primeiros 4 selos, um de cada vez, 4 cavalos e seus cavaleiros são soltos sobre a terra. E o drama só aumenta porque cada um é chamado por uma das 4 criaturas viventes que rodeiam o trono de Deus. O primeiro selo se rompe. Uma das criaturas grita, vem, e aí surge o primeiro cavaleiro. A descrição dele é de poder, de vitória, mas a sua verdadeira identidade é até hoje um dos maiores debates dessa profecia. Então fica a dúvida, né? O branco simboliza pureza ou uma falsa paz? A coroa representa um poder legítimo ou a ascensão de um tirano, quem sabe até o anticristo. O arco, que é uma arma de longo alcance, sugere uma conquista rápida à distância. Este cavaleiro é, sem dúvida, o mais enigmático de todos. Pois é. Quando o segundo selo se abre, aquela ambiguidade toda do primeiro cavaleiro desaparece. O clima muda, e muda para valer. Esse cavaleiro não vem para conquistar com estratégia, ele vem para mergulhar o mundo na violência direta. Aqui não tem meio termo, né? O propósito dele é claríssimo. A cor vermelha, obviamente, está ligada ao sangue, ao conflito. E a sua grande espada não é um símbolo nada sutil. Representa guerra civil, conflito generalizado. A missão dele é fazer com que a humanidade se volte contra si mesma. E claro, depois da guerra, vem a consequência quase inevitável. Com a quebra do terceiro selo, surge um cavaleiro que traz uma crise de outro tipo. Uma crise económica e de sobrevivência. O preto, claro, já traz aquela sensação de desgraça, de escuridão. A balança na mão dele não é um símbolo de justiça, mas de comércio, de medição rigorosa. E a voz que se ouve anuncia preços absurdos. 1 denário, que era o salário de um dia inteiro de trabalho, para comprar só um pouquinho de trigo. Isso é fome, colapso económico, desespero. E então, finalmente, o quarto selo é quebrado. E olha, esse cavaleiro aqui não precisa de interpretação. O nome dele é dito diretamente, e a chegada dele é a culminação terrível dos 3 anteriores. Sabe, a cor do cavalo pálido. No grego original a palavra é kloros. É a mesma raiz de clorofila, só que aqui o sentido é bem diferente. Descreve aquele tom doentio, sabe? O verde amarelado de um corpo em decomposição. Ele é a morte em pessoa. E o inferno, ou Hades, vem logo atrás para recolher as vítimas. Ok, já conhecemos os cavaleiros, mas a visão é muito mais profunda, cheia de camadas de simbolismo. Para a gente compreender de verdade a mensagem, precisamos olhar para os números, para as cores e o que eles significavam naquele contexto bíblico. Mas por que exatamente 4 cavaleiros? O número 4 sugere um impacto global. As ações deles não são locais, não são limitadas. Elas representam uma crise que afeta o mundo inteiro, os 4 cantos da Terra. Isso dá à profecia uma escala universal. As cores dos cavalos aqui funcionam como um código visual, um atalho que a gente entende na hora. O branco pode ser a santidade ou uma imitação dela. O vermelho é, sem dúvida, a cor da violência. O preto representa a escuridão da fome, da praga. E o pálido, bem, é a cor da própria morte.
fica da cor divina natureza da missão do seu cavaleiro. Beleza, com tudo isso em mente, como é que as pessoas interpretaram essa visão ao longo da história? Bom, não existe uma resposta única. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes linhas de raciocínio sobre o que os cavaleiros realmente significam. A primeira delas vamos chamar de visão temporal. Olha para a profecia como um retrato daquela época. Para os primeiros cristãos que sofriam perseguição, os cavaleiros podiam muito bem representar as forças que eles esperavam que derrubassem Roma. Uma invasão, guerra civil, colapso económico e peste, tudo levando à queda do Império. Agora, essa aqui é talvez a interpretação mais famosa, a que a gente mais vê por aí. Ela considera os cavaleiros como um roteiro para o futuro. Nessa perspectiva, o cavaleiro branco é muitas vezes identificado como o anticristo, que traria uma falsa paz antes de jogar o mundo na guerra, na fome e na morte, dando início à tribulação final. E por fim tem uma terceira abordagem que é mais simbólica, mais interpretativa. Essa visão não enxerga os cavaleiros como eventos literais, mas como símbolos de forças que atuam ao longo da história da Igreja. O cavalo branco seria o evangelho puro, seguido por períodos de conflito de doutrinas, fome espiritual e por fim a morte espiritual causada por falsos ensinamentos. Seja qual for a interpretação preferida, a questão permanece. Por que é que estas figuras, nascidas de uma visão há quase 2000 anos, continuam a ser tão poderosas? Talvez seja porque a conquista, a guerra, a fome e a morte não são só personagens apocalípticos. São medos humanos universais, atemporais e irrepetíveis, e os 4 cavaleiros simplesmente dão a eles uma forma e um nome, galopando para sempre na fronteira entre a profecia e a psicologia humana.